Nós vamos meditar agora, abre a palavra de Deus, na oração mais conhecida. Terça-feira, né, os irmãos aqui já falaram algumas coisas, e eu volto a dizer também algumas coisas enfatizando. Na terça-tarde nós temos jardim de oração, toda terça, 15 horas, e nós vamos estar falando o mês todo sobre oração. E a gente vai dar uma introdução à oração de terça, falando agora sobre oração. Mas, além da terça-tarde, quem puder vir participar das palestras e das reflexões de terça-tarde, pode vir na quarta-feira, Setembro Amarelo, tem aí um tema legal e vai ser trazido alguns assuntos interessantes. Se vocês puderem, na quarta, 20 horas, também está aqui na Casa de Deus, é culto de 1 hora, mas a gente vai estar também falando também de alguma coisa assim na área emocional, uma coisa muito importante a gente trazer esse tema aí nas terças e quartas. Então, terça sobre oração e quarta sobre essa questão emocional aí, essa questão do mês de setembro, Setembro Amarelo, estará sendo desenvolvido esse tema na quarta-feira. E na segunda-feira, agora eu quero ver amanhã, eu acho que tem um negócio de The Chosen, não sei aonde aí e tal. É amanhã? É amanhã, né? Glória a Deus, né? Então parece que vai ser muito legal também. E eu estou junto com a galera. Sou tão jovem que o cabelo nem nasceu ainda. Então vou estar junto com vocês, né? Aí participando também com os nossos jovens também. Queridos irmãos, vamos abrir a palavra em Mateus 6, na oração do Pai Nosso. Antes de entrar aqui, se você já abriu Mateus capítulo 6, nós vamos dar uma lidinha no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 11, no versículo 1. Os discípulos fazem um pedido inusitado para Jesus. Os discípulos fazem um pedido. Eles queriam aprender a oração. Diz assim, Lucas capítulo 11, versículo 1 fala assim: Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Mas a oração daqui de Lucas, a gente vai fazer na verdade em Mateus, tá bom? Mas os discípulos tinham visto Jesus orar. Jesus não fazia nada sem oração. A escolha dos discípulos foi precedida por uma noite de oração. Eles viam Jesus em muitos momentos orando. É interessante que aqui eles não pediram, em nenhum momento pediram algumas outras coisas para o Senhor, assim: Senhor, ensina a gente a fazer milagre, né? Ou então, Senhor, nos ensine como é que a gente faz para andar sobre as águas, como é que a gente faz para transformar água em vinho. Eles não perguntaram nada disso, mas eles sabiam que Jesus tinha um relacionamento, uma intimidade muito grande com o Pai. Então eles pediram para o Senhor: Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus vai ensinar, mas é claro que Jesus não está querendo ensinar aqui uma oração para eles ficarem repetindo. Aliás, no próprio contexto de Mateus 6, ele fala assim: não useis de vãs repetições. Então não era uma oração para eles ficarem repetindo 10 vezes, ou como castigo, né? Você pecou, faz 10 Pai Nosso aí, para Deus perdoar os seus pecados e tal. Não era com esses princípios de repetição, com esse motivo de castigo, mas sim princípios muito mais do que a gente falar com Deus, da gente ter uma intimidade com o Senhor através de princípios de vida. É isso que enfoca a oração do Pai Nosso. E ele começa com o Pai Nosso que está no céu. Vai lá, versículo 9. Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, orareis assim: Pai Nosso. Olha só, a oração começa com a palavra Pai. Pai, porque Deus constrói na terra
a sua família. Eu gosto demais desse princípio, dessa visão de igreja como família, porque na verdade nós somos irmãos uns dos outros. Ninguém é maior do que ninguém, nós somos irmãos uns dos outros, né? Temos funções, o Senhor estabelece certas coisas dentro da casa do Senhor, conforme a sua vontade, coloca dons, capacidade diferente um para o outro, de um para o outro, né? Eu jamais, né, nem vou tentar tocar uma guitarra igual o Tom toca, né, que acabou de tocar aqui, né? Esse é um dom que Deus deu para o Tom, né? Para ele tocar a guitarra dele, né? Então, mas Deus dá outros dons para a gente e a gente se completa dentro da casa do Senhor como essa família. Agora, muitas pessoas acham, né, e a gente ouve por aí uma visão assim, todos são filhos de Deus. Não é verdade, irmãos, não se deixe enganar. É filho de Deus quem aceita. João capítulo 1, versículo 12 fala assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Deus é Pai de quem aceita o sacrifício de Cristo pela fé. Amém, irmãos? A salvação é pela graça, mediante a fé. E nós recebemos o Senhor Jesus com o senhorio dele, então nós nos tornamos filhos de Deus, e esta oração vem falar de intimidade, chamar Deus de Pai. Tem alguns capítulos na Bíblia, alguns capítulos da Bíblia, irmãos, se vocês pegarem e começar a contar assim, vocês vão ficar a ver quantas vezes Jesus chama Deus de Pai. Esse Mateus 6 é um, né? Mas se você pegar João 14, João 15, eu já peguei, fiz questão de pegar na minha Bíblia, tem uma Bíblia lá mais antiga minha, que eu fiz questão de sublinhar quantas vezes, e dá 22 vezes no capítulo, 23 na outra, Pai. Você sabe quando que Jesus não chama Deus de Pai? Só na cruz. E aí tem até um comentário que diz assim, que se ele falasse, por que você me abandonou? Acho que o sacrifício seria interrompido, porque pai não abandona o seu filho. Então naquela hora ele falou, Eli, Eli, ou Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa Deus meu, Deus meu. Ele estava te oferecendo como oferta. Até um pouquinho antes ele perdoa, falando, Pai, perdoa-lhes que não sabem o que fazem. Mas na hora da agonia, na hora do sacrifício, na hora de render o Espírito, ele diz, Deus, Deus meu, porque me desampararam. Ele não fala Pai, porque o verdadeiro Pai está no céu, não abandona, né, irmão? Mas aqui, nessa oração do Pai Nosso, é um relacionamento com Deus. Ele é Pai Nosso. Se Deus é Pai Nosso, nós somos família do Senhor. Imperfeitos. Enquanto nós vivemos aqui na terra, nós somos uma família imperfeita, mas família. Assim como a nossa família de sangue, né? Tem como você, né, chamar um irmão de ex-irmão? Não tem, né? Não tem como, né? Ex-filho, ex-pai, não tem. Não deveria ter, mas ex-esposa às vezes tem, né? Né? Esposa, cônjuge, né? Mas filho, relacionamento, pai, né? Não tem. Então Deus nos chama para nós sermos uma família. E como família de Deus, nós estamos aqui vivendo. Então, esta questão de começar essa oração como Pai Nosso, significa de nós termos essa intimidade. Romanos capítulo 8, versículo 26, nos chama que o Espírito Santo nos leva a dizer, Abba Pai, ou chamar Deus de papaizinho. Olha a intimidade que o Espírito Santo coloca na minha vida e na sua vida, a ponto de nós chamarmos Deus como nosso Pai. Ele é Pai Nosso, aonde Deus está. Deus não é nenhum ídolo, né, que a gente carrega ele desde algum lugar, né? O nosso Deus, Ele é onipresente, Ele é onisciente, mas a gente sabe que Deus governa na sua soberania. E na continuação, um outro princípio dessa oração é Pai Nosso que estás no céu. O nosso Deus é supremo sobre todas as coisas, governa sobre tudo e todos.
E não está aqui na terra, não é um ídolo que alguém carrega, que alguém pode localizar. Mas ele está nos céus. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala assim: a qual dos olhos, nenhum dos olhos viu, nem pode ver. E realmente nós não temos condição hoje de contemplar a glória do Senhor. Isso vai ser possível com o corpo glorificado, na vinda do Senhor Jesus Cristo. Não é quando morre que vai lá para o céu, não, né? É na volta do Senhor, no dia da ressurreição. Estar com o Senhor, como Paulo escreveu em 2 Timóteo, a qual o Senhor dará naquele dia, né? Então nós estaremos com o Senhor, e aí com o corpo glorificado, certamente nós poderemos contemplar o Senhor. Mas aqui a gente pode sentir o governo de Deus e perceber o governo de Deus em todas as coisas. Mas no outro princípio aqui desta oração, fala assim: santificado seja o teu nome. Irmãos, salvação é pela graça. Mas graça não é autorização para a gente pecar. O caminho do Senhor, o caminho da salvação, é um caminho estreito, é um caminho apertado. A gente tem que dizer não para um montão de coisas, para tudo aquilo que desagrada ao Senhor, a gente tem que deixar. Quando fala que santificado é o nome, está nos convidando a trilhar o caminho da santificação. Deus nos chama como está, mas não quer que a gente fique como a gente veio, mas Deus quer que a gente seja transformado de glória em glória, que a gente seja transformado para a glória dEle, fazendo a vontade dEle. Logo na sequência aqui vai estar falando da vontade de Deus. Então, santificar o nome de Deus é muito mais, irmãos, do que simplesmente a gente deixar de contar piadinha que envolva o nome de Deus, embora a gente não pode brincar com as coisas espirituais mesmo. Mas santificado seja o nome, significa viver uma vida de santidade, onde a gente obedeça os mandamentos do Senhor. E é importante a gente conhecer limites. Imagine assim, não sei se você já esteve em algum lugar, dentro da casa da gente, mesmo com as luzes apagadas, a gente sabe onde estão as coisas, não é verdade? A gente acorda de noite, a gente sabe onde está a cama, onde tem alguma coisa, onde está a porta, a gente se locomove dentro da nossa casa com as luzes apagadas e tudo. Mas muitas vezes quando você está num outro ambiente, num lugar longe, ou dormindo num lugar que não seja a tua casa e você acorda de noite, você fica perdido, não é verdade? Você procura achar algum lugar, vai estendendo a mão, vai se movimentando devagar, né? Eu penso assim no Fábio aí que trabalha fora, né, Fábio? Que às vezes dorme em outros lugares, que não seja a sua casa, né? Às vezes está num lugar, às vezes está em outra cidade, viajando bastante, né? E é muito legal, às vezes, quando você está num ambiente assim, quando você encontra uma parede. Sabe por que você encontra limite? A gente precisa de limite, irmãos. A gente precisa de limite. A gente precisa encontrar um limite. E quando a gente encontra uma parede, a gente já sabe, opa, por aqui, aí você vai se locomover, porque você encontrou um limite. Nós espiritualmente também precisamos de limite, e o limite é aquilo que a vontade de Deus estabelece para nós, para mim e para você, para nós vivermos dentro do Evangelho, fazermos a vontade do Senhor. Então isso é viver, santificado seja o teu nome. E aí ele pede, venha o teu reino. Essa é a parte mais corajosa da oração do Pai Nosso, pedir que venha o seu reino. Porque quem faz uma oração assim, venha o teu reino, é que ele realmente está preparado. Ele quer que Jesus volte logo. E aí, você tem coragem de fazer essa oração aqui? Ou ainda você pensa assim, deixa eu resolver alguma coisa. Não, ainda acho que eu estou precisando.
acertar alguma coisa, acho que não tem essa coragem de pedir para o reino de Deus vir, né? É a parte mais corajosa dessa parte, é pedir a volta do Senhor Jesus. É dizer, ora vem Senhor Jesus. Mas quando a gente está preparado mesmo, a gente tem essa coragem de pedir, volta Jesus. Porque não há bem maior, não há situação melhor do que estar na glória, porque desfrutar da presença do Senhor, entrar na eternidade ao lado de Deus. E se a gente não tem condições de pedir, venha o teu reino, então nós precisamos melhorar, irmãos. É um desafio que a palavra de Deus coloca para mim e para você, a ponto de nós queremos estar com o Senhor, que isso seja a melhor recompensa de sermos realmente um adventista, que fala do advento da volta do Senhor, da vinda de Jesus, de coração aberto, que deseja estar na glória, que deseja estar na presença do Senhor. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Fazer a vontade de Deus, ou permitir que a vontade de Deus seja feita, assim na terra como lá no céu. Diz assim a oração do Pai Nosso. Assim na terra como no céu. Ou seja, fazer a vontade de Deus aqui na terra como é feita no céu. Os anjos, eles se submetem à vontade do Senhor perfeitamente. Hebreus capítulo 1 fala assim, que são espíritos ministradores enviados a favor daqueles que vão herdar a salvação. A gente vê na Bíblia o exemplo da obediência dos anjos. Os anjos cumprem os desígnios do Senhor. A gente vê Gabriel, a gente vê anjos enviados para Maria, enviado para Zacarias, enviado no período de Davi, de Daniel. A gente vê através da história a manifestação dos seres celestiais. Josué, quando vai para entrar em Jericó, tem um anjo que vai estar lutado do lado deles, e ele não reconhece porque aquele anjo estava diferente. Ele até pergunta, você é um dos nossos ou um dos outros? Quase saiu uma guerra ali, né? Quase saiu uma briga ali, uma luta ali. Os anjos obedecem e fazem a vontade do Senhor. Agora, olha esse texto, junto com o princípio de santificação. A gente fazer na terra como os anjos obedecem lá no céu. Fazer a vontade do Senhor. Obedecer ao Senhor. Obedecer à palavra do Senhor. Procurar trilhar o caminho reto. A gente, quando estuda o livro de Jó, ele era o homem mais rico do Oriente, né? Jó era o homem mais rico do Oriente. Tinha não sei quantas mil ovelhas, quantos mil gado, junta de boi e tal, e vai falando os bens dele. Mas a maior herança de Jó, que depois ele perde, mas depois lá no final ele tem tudo em dobro, né? A história de Jó fala isso, que ele tem tudo em dobro. Mas a maior herança não era os camelos, não era as ovelhas, não era o gado, não, a maior riqueza de Jó está lá no versículo 1 que fala assim, Jó era um homem justo, reto, que desviava do mal. Uma pessoa que fazia a vontade do Senhor. A maior herança que Jó deixou para os filhos dele não era o fato, mesmo que ele recebeu, já era rico, e depois recebeu em dobro, toda aquela riqueza que ele deixou para os filhos. A maior herança que Jó deixou para os filhos é que ele era um homem reto, ele era um homem justo, um homem que fazia a vontade do Senhor, e que depois
depois, mesmo na provação, ele falava de um Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim vai se levantar sobre a terra. Ainda que a minha pele seja consumida em minha carne, eu verei a Deus, os meus olhos o verão. E ainda ele fala, e de saudade me desfalece o coração. Ele está com saudade, tinha saudade de Deus, relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Essa é a maior herança, a maior riqueza que Jó deixou para os filhos dele. E nessa oração do Pai Nosso fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como lá no céu. Fazer a vontade de Deus. No versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O grande problema das pessoas é que eles não estão contentes com o pão nosso de cada dia. Eles querem o carro nosso novo de cada dia, o filé mignon nosso de cada dia, o contrafilé nosso de cada dia. A Coca-Cola tem que ser Coca-Cola, nossa, de cada dia. Né? Meus filhos, quando eram adolescentes, falavam assim, traz refrigerante, pai, mas traz Coca, porque esses refrigerantes com gosto de sabonete a gente não gosta. Esse é o nosso problema. É isso que nos deixa inquietos, quando a gente quer alguma coisa que está além do pão nosso de cada dia, da gente estar sujeito às coisas humildes e agradecido pela provisão de Deus e estarmos contentes de servir ao nosso Deus. Se Deus dá mais do que o pão nosso, como tem dado, glória a Deus, para você não se cansar de louvar, de adorar e de glorificar o nome do Senhor nosso Deus, né? E Ele nos dá, né? É interessante, né? É interessante, né? Essas iniciais com P no Pai Nosso, você já viu? Deixa eu chamar a atenção agora. Né? A gente lê a Bíblia e a gente não percebe. Né? Já viu que tem 4 palavrinhas com a letra P? Hein? O Pai, o Pão. No versículo 12 aí vai falar do perdão. E depois vai falar do poder. São 4 P's do Pai Nosso. Indispensáveis para a nossa vida. Você que compreende, a gente precisa ler a palavra do Senhor refletindo nela, né? No versículo 12, e perdoa as nossas dívidas assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E fala de Deus nos perdoar. Sabe, quando fala aqui do perdão, no versículo 12, coloca a gente numa situação de humildade, num coração humilde, sabendo que nós somos imperfeitos e que nós precisamos do perdão do Senhor. E como nós precisamos do perdão do Senhor? E como a gente precisa se colocar diante do Senhor? Como a gente precisa viver nessa oração da confissão? 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como é importante a gente colocar diante do Senhor e a gente se manter puro, essa purificação, viver na vontade de Deus, pedindo ao Senhor que olha para nós e nos perdoa, mas ao mesmo tempo, perdão recebido, nós devemos praticar e dar também perdão para as outras pessoas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus capítulo 18, conta a história de um homem que tinha uma dívida enorme, e o rei lá perdoa ele, e quando faz a avaliação nos dias atuais, dá 10 milhões de dólares. Aí encontra um outro que ele deve para ele 10 dólares. Ele recebeu um perdão de 10 milhões de dólares e não quer perdoar o outro. Foi lá e grudou no pescoço do outro e falou, se você não me pagar, você vai para a cadeia. Ele tinha recebido um perdão gigantesco. E ele não quis perdoar aquela pessoa que devia para ele. E aí o rei ficou sabendo, falou, prenda ele, que ele pague toda a conta dele.
Sabe, é uma história triste, né? E ele recebeu o perdão e não perdoou o outro. Você, eu e você, nós somos filhos do perdão de Deus. Filhos do perdão de Deus. E nós temos que aprender a viver o perdão, a liberar o perdão, se você quer ser abençoado. A falta de perdão traz um peso muito grande. Vocês viram aqui, falando aqui para nós assim, refletindo, quando Jesus morre lá na cruz, uma das coisas que ele faz, ele libera perdão. Ele está com as mãos e os pés pregados e uma coroa de espinho. Se ele não perdoasse as pessoas, a dor dele seria maior ainda do que ele estava passando. Ele estava com as mãos e com os pés pregados e coroado de espinho, e as costas dele tinham sido sangradas pelo malvado chicote. E mesmo naquele momento, ali pregado na cruz, ele dá uma lição muito grande. Ele não retém a zombaria das pessoas, ele não retém a maldade que as pessoas estão fazendo para ele. Reter aquilo seria pior para a vida dele. E naquele momento da cruz, ele libera o perdão. Sabe, irmãos, aquilo com certeza trouxe alívio para a alma. Não trouxe alívio para a dor dos cravos, mas emocionalmente. Liberar perdão é algo maravilhoso. Quando nós liberamos perdão, nós encontramos alívio emocional no momento que nós liberamos. Então eu e você, nós não podemos reter aquilo que as pessoas fazem, o desprezo que as pessoas produzem em nós. Carregar isso torna o fardo ainda mais pesado. Liberar perdão, assim como Jesus lá na cruz liberou. E a oração do Pai Nosso fala que a gente deve viver debaixo do perdão, porque nós somos filhos do perdão de Deus. Nós somos filhos da graça, filhos do amor, filhos do perdão. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. Esse pedido, irmãos, tem certas coisas que nós podemos enfrentar, e tem outras coisas que não. Eu e você, nós somos presas fáceis do nosso inimigo. Se a gente tentar lutar com as nossas próprias forças, nossa própria capacidade. Cair em tentação significa enfrentar cara a cara o inimigo, e a gente não tem essa força. A gente é ovelha, mas ainda bem que nós temos o Supremo Pastor, que morreu por nós, é Ele que encara. E na nossa oração, nós devemos pedir: Senhor, não nos deixe cair em tentação, porque nós podemos sucumbir diante disso. Ao invés de nós querer desafiar o inimigo, comigo o inimigo não pode. Irmão, nós somos frágeis. Nós somos limitados. Olha a história de Jó. O inimigo produziu tudo aquilo. Fez um estrago na vida de Jó. Vieram os sabeus lá no capítulo e levou os animais dele. Roubaram. Quem colocou no coração daqueles sabeus lá, daquele povo lá, para vir e levar os bens de Jó? O inimigo. Era a propósito de Deus? Deus permitiu? Sim. Deus estava querendo trazer, era uma aula para a vida de Jó. Deus queria Jó muito melhor do que antes. Então Deus permitiu. Se aqueles sabeus lá já soubessem, né, a oração, não nos deixe cair em tentação, de repente outras pessoas poderiam fazer aquilo, não eles. Mas como eles não estavam preparados, o inimigo usou eles para roubarem os bens de Jó. Se você orar, irmão, Deus vai dar livramento para você. O inimigo não vai usar você para praticar alguma coisa que contraria a vontade do Senhor. E nesse sentido, a oração funciona como um princípio de vida, de você saber que você precisa da proteção de Deus, da graça de Deus, do livramento do Senhor, em todos os aspectos. E por isso dizer para o Senhor: Senhor, não me deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal.
E aqui o mal é realmente das forças do mal, do maligno. E aí ele se coloca, né, na nossa conclusão, no nosso texto: pois teu é o reino, Deus reina. Agora o quarto e último P do Pai Nosso: teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Esses são os princípios que Deus quer que eu e você viva. Mais do que a gente repetir isso aqui, que com certeza a gente sabe decor esta oração. Mas muito mais que a gente saber decor, é a gente praticar esses princípios na nossa vida. Deus quer que você viva. Deus quer que você viva vitorioso. Deus quer que você viva nos caminhos dEle. Deus quer que você faça a vontade, né, dEle. Deus quer que você viva liberando perdão. Deus quer educar você, muito mais do que preparar você para essa vida. Deus quer preparar você para a eternidade. Ah, se você soubesse. Ah, se você sonhasse. Ah, se você imaginasse o grande desejo de Deus para a tua vida. Deus quer você para Ele, irmão. Deus quer você para viver para Ele, na glória dEle, o poder dEle para sempre, estar com Ele, debaixo da vontade dEle, né? E desfrutando eternamente a plenitude da presença dEle. Mas enquanto esse dia não chega, vamos olhar para essa palavra aqui, que é mais do que uma oração que Jesus quis ensinar, mas princípios de vida para eu e você poder viver, adorando, amando, perdoando, glorificando, reconhecendo, humilde. Todas essas palavras estão aqui. E se amanhã você ler de novo esse texto, Deus vai te mostrar mais algum detalhe. Se na terça você ler de novo, Deus vai continuar falando com você, porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Inesgotável, irmãos. Inesgotável. Palavra de Deus. Vamos viver essa oração? Amém?